Fala galera, fala Luizão. Cara, hoje o trilho começa com um assunto diferente, hein? É direto nos outros futuros. Cara, Luizão, Pois você é. tá ligado que lá nos Estados Unidos os imóveis comerciais, os prédios, né, cara, eles estão com cerca de 50% da ocupação que eles estavam antes da pandemia, né, cara? Caraca, não sabia de 50%, metade dos escritórios não estão vazios. Estão vazios, cara, em relação ao que estava antes. E isso é um problemaço lá nos Estados Unidos. E uma galera. Eu acho que isso, na verdade, é um problema de todos os lugares no mundo, né? Porque Uhum, o uhum. lance é que o trabalho remoto, né? Ele chegou, velho, e mudou muito o comportamento das pessoas, né? Primeiro que eu acho que as pessoas achavam que nem era possível, né, trabalhar de Total. casa do jeito que a gente está trabalhando hoje. E Sim. depois que todo mundo se deu conta disso, eu acho que a situação dos imóveis comerciais, especialmente esses focados em escritórios e tudo mais, ficou bastante complicada. E o que o pessoal está tentando fazer, né? Eles tentaram, enfim, vários caminhos diferentes, dentre eles a conversão desses prédios residenciais desses prédios comerciais para imóveis residenciais, e já fizeram até cidade cinematográfica desses prédios, dentro desses prédios, né? Instalações esportivas aí, como por exemplo o pessoal aí que tá fazendo bastante academia de escalada, né, lá na Europa e tal, nos Estados Unidos, provavelmente eu acho que o destino de vários desses prédios vão ser instalações esportivas diversas e tal. E uma Uhum. coisa, cara, que eu acho que a gente, enfim, ainda não está vendo, mas eu acho que a gente vai passar a ver bastante, são as fazendas verticais dentro desses prédios comerciais, Luizão. Essa tendência aí que eu achei muito interessante, né, cara? Assim como outras áreas de tecnologia que têm a viabilidade econômica, né, cada vez mais, enfim, possível, de acordo com o avanço da tecnologia, como, por exemplo, baterias de lítio, que reduziram aí o preço cerca de 90% nos últimos anos. Eu acho que é o caso também das fazendas verticais, porque tem vários elementos de tecnologia dentro delas, por exemplo, os painéis de LED, vários controladores, né, de toda aquela automação que existe dentro de uma fazenda vertical, e isso está se tornando cada vez mais barato. Né? E, por outro lado, vários outros custos associados a produzir longe da cidade estão se tornando cada vez mais caros, né? Por exemplo, o custo de transporte e logística desses alimentos. Então, eu Total. acho que tem várias coisas fazendo sentido para a gente ver cada vez mais fazendas verticais dentro das cidades, Luizão. Ainda mais agora com essa questão dos imóveis comerciais, né? Total, velho. Faz muito sentido você abrir o trilho com isso, velho, porque eu acho que é um tipo de futuro que ele casa tanto, né? A gente foi lá, a gente construiu o conceito da cidade, e aí a gente precisa ter o campo para sustentar a necessidade da cidade de alimentação, e agora a gente pode, né? A gente vai chegar num momento de tecnologia tão avançado que a gente pode colocar esse campo dentro da cidade, né? Porque os ambientes estão mudando e tudo mais. Eu acho isso muito irado, mano. É muito irado, cara. Eu também sou muito fã dessa tecnologia e eu acho que tudo que a gente puder fazer para desperdiçar menos alimentos, né, a gente deve fazer. A gente Total. está falando de um mundo onde as populações são majoritariamente urbanas, né, cara? Tem pouca gente Uhum. produzindo comida lá no setor rural Sim. e eu acho que todo esse transporte, né, todo mundo sabe que acaba que você perde muito alimento, né? Enfim, Total. mais uma tecnologia interessante aí que a gente está de olho aqui no Trilho e a gente não poderia deixar de falar, né, Luizão? Iradíssimo. Cara, eu trouxe um negócio muito interessante aqui, eu tenho certeza que você vai querer falar disso aqui Pulando para o também. Web3 do nada, né? Vamos para Web3 direto. Cara, a gente tem hoje um anúncio muito, muito, muito importante aí que aconteceu, né? Que é o Sim, pessoal da cara. Eclipse Network, que está trazendo Solana para dentro da rede Ethereum. Isso é Olha muito só que coisa foda, velho. interessante. Isso é muito foda, cara. É muito louco. Eu adoro esse meme porque é exatamente isso que tá acontecendo, né, cara? Os caras estão usando um cadinho dali, um cadinho de lá, um cadinho de cá, estão misturando tudo. E tá tipo, e eu acho que essa coisa de, não, eu sou do Solana, sou do Ethereum, né? Eles estão tipo, tô nem aí pra isso, parceiro. Vamos misturar essa parada. Vou pegar um pouquinho do que é melhor em cada um deles daí, sacou? E eu vou fazer meu jeito novo aqui. É muito, muito irado, né, cara? O Muito irado, Eclipse né, cara? Não, vai dar um bug do milênio aí na cabeça das tribos, né? É, eu, total. eu, eu confesso que eu tenho um pouquinho desse sentimento tribal com a galera do Ethereum, né? E me Sim. deu um pouquinho do bug do milênio, mas eu não me considero um maxi, não. Eu acho que eu não cheguei nesse nível. Mas, Não. cara, eu acho que a galera que é maxi
vai ficar meio bolada com isso aí, Luizão. Mas deixa eu só Sim. resumir um pouquinho aqui para a galera o Boa. que, que é isso, né? Afinal de contas, a rede Solana ela tem uma virtual machine diferente da rede Ethereum, né? Então no Ethereum você tem a EVM, que é a Ethereum Virtual Machine, e na Solana você tem a SVM, que é a Solana Virtual Machine. E muito se fala, especialmente a galera que é da tribo da Solana, que a SVM, que foi construída, né, já pensando em melhorias, né, em relação à EVM, ela é muito superior à EVM. Né? Então, o que esse pessoal aí da Eclipse Network visualizou? Visualizou que é possível, de repente, a gente pegar a virtual machine da rede Solana, né, e colocar dentro da rede Ethereum. Né? Então, essa, para mim, foi a sacada que eles tiveram, que foi muito interessante. Então, tem alguns detalhes sobre essa virtual machine. Né? Ela é cerca de 100 vezes mais rápida, né, do que a EVM. Né? Essa network ela vai ser parcialmente ZK no começo, depois ela deve se tornar full ZK, né, depois de algum tempo, né, que eles vão passar a desenvolver. Ela vai utilizar o token Ether, né, o ETH, para pagar o gas fee e tudo mais. E isso, pô, para a galera da rede, para a tribo do Ethereum, é uma coisa maravilhosa, né? Eu só não sei se para a galera da tribo do Solana, do Sol, né, o que essa galera vai achar, né, Luizão? Cara, isso é muito doido, né? Tipo, eu vou trazer o Solana pro Ethereum usando a tecnologia de ZK parcialmente e eu não vou usar, porque o token que você vai escolher para essa rede, né, é muito fundamental para essa parada, porque você está falando da sua estrutura de custos, sua estrutura de faturamento, né? E eles estão simplesmente falando, não, vai ser Ethereum. Sim, Isso é muito sim. irado, né? E tem algumas outras layers, né? Tem alguns outros protocolos que estão caminhando muito mais para esse lado de ter o Ethereum como o token nativo ali da rede, ao invés de ter um token próprio, né, do protocolo. Isso é muito, muito foda, cara. Isso faz muito Sim, sentido. cara. Não, eu achei isso fantástico, né? Mostra que eles estão comprometidos com a rede, né? Que eles não estão pensando num token e tal. E eles, inclusive, Total. falaram muito sobre isso, que eles não estão, né? Não passa nem pela cabeça deles um token nesse momento. Então, achei algo até diferente, interessante, né? E outra coisa, cara, para complicar ainda mais essa salada de fruta de redes e tudo mais e deixar as tribos ainda mais malucas, né? Eles envolveram ainda uma outra galera, né? Porque eles usam uma solução de data availability da Cosmos, que é a Celeste. Então aí, cara, só para completar aí essa salada de frutas, né, Luizão, Temperinho final. um temperinho final, cara. Então essa é a notícia aí que saiu no The Block, hoje está todo mundo falando sobre isso. E é mais uma aí, cara, para Polygon, né? Mais uma Mais pra uma, Polygon, cara. Luizão. Tá, o que eu falei no vídeo passado, velho, a gente precisa de um episódio aí só de Polygon. Olha, os caras estão falando, não, a Polygon vai virar uma Layer 2 aí. Cara, olha a Polygon, Sim, né? cara. É muito interessante isso daí. Eu acho É. que inclusive, a gente falou, a gente está vendo a Polygon se tornar meio que uma super chain, vamos dizer assim, né? A gente tem o pessoal da Optimism, que tem a Optimism Super Chain, que está inclusive, né, Uhum, recebendo a Base Protocol lá do pessoal da Coinbase, e uhum. a própria Eclipse, ela já falou que quer se tornar também uma espécie de super chain, entendeu? Dentro desse ecossistema de SVM. Então, tá todo mundo meio que com essa ideia. Eu acho que é, inclusive, uma ideia muito boa. Mas Sim. vamos ver como é que vai ser, né? Essa disputa toda, essa competição entre essas redes para, enfim, né, ser a super chain aí do futuro. Né? Eu tava assistindo o episódio do Bankless que o fundador da Eclipse foi, acho que foi anteontem, né? Que foi lançado. Cara, tem uma coisa que ele fala assim sobre essa vontade de entrar no ecossistema Ethereum e de trazer a Polygon e de fazer tudo isso acontecer que me deixa muito intrigado, velho. O quão essas redes, né, essas bordas que a gente está falando, elas estão cada vez mais deixando de fazer sentido e tudo o que parece caminhar assim enfim, se estabelecer, isso é mais um experimento. É uma parada que merece ser experimentada nesse novo momento. E é um experimento que é uma salada mista mesmo, sacou? Isso é muito, muito irado, cara, porque, pô, olha esse momento que a gente tá, né? E tanta coisa surgindo, o ecossistema mega Sim, aquecido. E aí vem uma parada dessa, faz muito sentido, né? É muito, muito sim. irado. Só queria
Não, e, pô, realmente vale muito a pena a gente ressaltar. É um momento muito, muito forte e muito forte das Layer 2, Luizão. Que a Total. própria Canto, né, que era uma Layer 1, tá vindo aí também para Polygon ZK EVM para se tornar uma Layer 2 de Ethereum, né, cara? Então, o ecossistema de Layer 2 como um todo tá explodindo, né, cara? E a É, gente já tinha falado recentemente sobre outros dois exemplos, né? Que foi o exemplo do Gelato, né, também sim, entrando em ZK EVM, né? E sim, também da Astar, que faz parte lá do ecossistema Polkadot, como Layer 1, né? sim. E porque o Polkadot, para quem não sabe, seria como se fosse uma Layer 0, né? Então você tem as parachains como Layer 1, a Astar é uma Uhum, parachain, e uhum. aí, em cima disso tudo, também se tornando aí uma Layer 2, né, Luiz? Exato. Além de, para quem achou que estava entendendo o negócio, agora com Layer 2, então. E tem essa galera falando que vai ter muita Layer 2, vai ter muito roll-up, vai ter muito, 1 milhão, né, de experimentações e formas de fazer tudo isso acontecer. E uma coisa que nesse episódio do Bankless também, que o fundador do Eclipse traz, é que ele questiona, será que a gente precisa de tudo isso? Né? Porque no fundo, os mais fortes vão se estabelecer ali dentro, né? E aí fica aí a pergunta, né, para a gente saber como é que esse trilho vai continuar aí, né, no caminho da Layer 2, né? E além dessa notícia, que já foi uma notícia muito forte, cara, a gente teve também aí rumores de que possivelmente a Gnosis Chain pode também se tornar aí uma Layer 2. Então, eu acho que faz muito sentido, né? Para o próprio pessoal da Gnosis, eles já são muito envolvidos com o ecossistema. E Sim, diferente de muitas dessas redes que estão se tornando Layer 2, né? total, total, Tem um fit até maior, né, na minha visão, total. para dar espaço. E essa é a coisa, né, cara, que a gente estava conversando. Quem faz sentido se tornar, né? Qual protocolo faz sentido se tornar uma Layer 2? Que essa é a narrativa, né? A gente está entrando no verão das Layer 2. Todo mundo quer ser uma Layer 2 agora, né? Porque é isso, tá? Construindo em cima do roadmap do Ethereum, né? E aí, cara, você vê a Gnosis fazendo isso, você fala, não, faz muito sentido. Desde que não sei o que é a Gnosis Chain, o Ethereum, o ecossistema Ethereum sem Gnosis Chain, né? Pelo meu ponto de vista, de quem entrou há alguns anos, né? Mas eu acho que é muito louco perceber que faz sentido essa galera tá, e aí você olha para umas outras assim que começaram a surgir, só que aí você vai descobrir quem que tá construindo essa rede. Aí essa pessoa foi Ethereum Researcher, não sei o que. Aí você fala, não, beleza, a pessoa tava lá desde o começo. Mas é importante a gente entender quem está por trás e o que está por trás do surgimento dessa Layer 2, né? Porque eu acho que também tem muito Sim. disso da nova narrativa do momento, né? Sim, teve uma outra notícia forte e importante também, que foi o sequencer descentralizado, né? Que a Aztec divulgou agora há pouco, né? E faz poucas horas que eles mandaram esse comunicado aí no Twitter. Uhum. Então, esse sequenciador descentralizado vai deixar a Aztec numa posição até mais robusta do que muitas Layer 2 que já estão aí. Vai passar a Arbitrum, vai passar Optimism, vai passar ZK Sync, né? No caso, Uhum. e vai deixar ela com bastante segurança, vamos dizer assim, e já é uma EVM que a gente sabe, a Aztec é uma EVM que ela é totalmente encriptada e preparada Uhum. para a privacidade, né? Então, uma Layer 2 que vai entregar esse valor aí para a galera e que, além de tudo, ainda vai entrar com um nível de segurança provavelmente muito maior do que as outras aí. Eu fico bastante bullish, Luizão, na Aztec com o que eles estão desenvolvendo, cara. Bom saber, cara. E aí vale lembrar também, se você, você só tá trazendo Layer 2, Layer 2, Layer 2, vale lembrar do belo site L2Bit, para você ficar por dentro. Aí eles têm os stages, né? E você entender em qual estágio cada uma dessas layers estão, nessa questão do sequencer, da privacidade e várias outras categorias que eles criaram lá. É um ótimo recurso aí para ficar por dentro dessas Bem evoluções de lembrado, Layer cara. 2. Bem lembrado. Esse site é muito maneiro, cara. Realmente É, muito interessante. Eu acho que vale muito a pena todo mundo dar uma fuçada lá e ver total. como é que se mexe, se vê as informações, porque eles estão sempre trazendo uma arquitetura de informação muito bacana, né? Você que é Sim, UX, né, Luizão? Você deve sim. gostar muito também. Gosto demais, cara. Luizão, e essa notícia aí? Aoba! Mais airdrop. Bom demais, né, Mais cara? airdrop, cara. E eu achei muito maneiro como tudo aconteceu, né?
Para quem não sabe, galera, a Optimism, que é essa mais uma, vamos falar de Layer 2 de novo, Luiz, não, mais uma Layer 2 aí do dia, né, que a gente vai falar, mas foi uma das primeiras Layer 2, se não me engano, a primeira Layer 2, né, Uhum. não foi a primeira não, mas foi uma das primeiras, Foi não uma das lembro, primeiras. É isso. foi uma das primeiras, É. ela está aí já no terceiro airdrop, né, no terceiro airdrop, e o que eu achei mais interessante foi a forma como eles fizeram esse airdrop, porque eles estão enviando esses tokens diretamente para a carteira das pessoas que devem receber o token, o que é uma coisa muito boa para evitar, né, qualquer tipo de golpe e tudo mais. E os critérios que eles utilizaram eram o seguinte: então, se você que fez delegação de tokens OP do dia do dia 20 de janeiro de 2023 até o dia 20 de julho de 2023, você tem direito a esse airdrop. Então, eu achei muito interessante porque tem a ver, Luizão, até com aquele episódio de DAO que a gente fez, sabe? Falando sobre Total. delegação, falando sobre participação Sim. e conectando a participação justamente com a remuneração, vamos dizer assim, né? O retorno Sim. que esse DAO pode te dar, né? E eu achei muito interessante porque, inclusive, algumas pessoas receberam uma remuneração maior, né? Apesar, vamos dizer, não foi nem que o cara fez várias delegações, ele fez uma delegação. Só que ele fez uma delegação para um votante que votava bastante. Então, Uhum. ele recebeu o máximo possível no airdrop número 3 da Optimism. Eu achei muito legal a forma que eles fizeram, Sim. Luizão. É o Bribe, né? O Bribe funcionando bem aí. E, e eu acho que é isso, cara, porque a gente estava refletindo muito sobre isso no episódio de DAO, né? E perceber que você tem como fazer esse ajuste para fazer o airdrop funcionar como ele deveria funcionar é interessantíssimo, né, cara? Muito irado. E até o Sassal mesmo estava comentando no último episódio que ele ganhou, acho que 25 mil OPs. Uma boladinha, cara. E aí, pô, Nossa, ganhou. Tá vai bom a demais, posição. Alves. Porra, um presentinho ali, né? Mais cedo de Presentinho, Natal. né? Toma aí 20 30 mil dólares quase. Só de boa. Cara, agora alguns scans do dia aqui, Luizão. Temos Ah, lá aqui vem. algumas situações acontecendo. Pessoal que gosta muito do DeFi aí, os cracudos do DeFi, fica de olho aí que eu posso falar muito que eu acho que eu sou um desses. O É, Balancer Front-End ele está sob ataque nesse momento, então o pessoal da Balancer é, pediu para que a galera não utilizasse enquanto eles estão analisando lá o que eles podem fazer. Até o momento, a informação é que 238 mil dólares foram drenados, e eu acho que, enfim, é bom passar aí para. Se você conhece alguém que gosta muito de interagir em DeFi, é bom uhum. avisar, porque é algo bastante perigoso mexer com a balance por agora. É bem arriscado, né, cara? Esse mundo que a gente tá vivendo aqui é muito. A gente tá na fronteira da parada, né? E aí esse tipo de coisa ele vai ser dia a dia, né? Feijão com arroz mesmo. Triste porque a Balancer é um Sim. protocolo de DeFi bem parrudo, né, cara? Mas vamos seguir aí. Sim, cara, bem parrudo. É. E dentro da categoria scam, a gente não podia deixar de falar aí sobre essa notícia, né, mega relevante aí, que a Universidade de Stanford, ela está devolvendo algumas doações que o pessoal da FTX fez para eles, né? O Sam, que era o famigerado CEO lá da SBF. FTX, o SBF, os pais dele tinham envolvimento com a universidade e, né, daquela forma marota, né, algum bribezinho ali que ele estava passando ali para a família, ele fez algumas doações ali para Stanford que, depois de todo esse escândalo, né, Luizão, tomou vergonha na cara e decidiu devolver aí essas doações do nosso querido SBF. Bom demais, né, cara? Importante. É um passo muito importante aí pra quem faz esse tipo de coisa. Enfim, não vou comentar mais nada, não. Não, cara, muito dureza, né? Outra Ó, coisa que eu acho que vale muito a pena falar é a gente, enfim, viu a questão do torneio do Cash acontecendo e tudo mais, e agora a gente está vendo uma migração aí dos scammers para a utilização das bridges como uma forma de esconder o dinheiro, né? As bridges elas têm uma característica, né? Acaba que as transações muitas vezes elas são registradas de um lado para o outro, enfim, só mudando o saldo, né? Sem um registro de transação padrão, e acaba que para os criminosos isso daí é uma coisa muito interessante. Então, a galera, enfim, é só para vocês ficarem sabendo, né? É uma informação que
de repente pode ser interessante para quem tem tokens de bridge, né? Ficar de olho que é uma ameaça para esse modelo de negócio, enfim, acabar recebendo algum tipo de, enfim, de arroxo maior aí por parte dos órgãos fiscalizadores, né? Total. Outra É, notícia que a gente tem aí, que é uma coisa que aí já não é um esquema, né, mas alguma coisa meio shade assim, é que o Paulo Arduino, lá do Tether, ele decidiu que valia a pena autorizar US$ 1 bilhão para reabastecer a rede Tron. E a gente não sabe exatamente, né, se ele tem ou não esse dinheiro, parece que não, é uma pré-autorização, vamos dizer assim, mas não deixa de ser uma coisa meio esquisita, né, Luizão? esquisitaço, irmão. Tu vai lá, autoriza, mas... Quê? O Enfim, dinheiro ainda não está disponível, né? Mas ele já é, deixou pré-autorizado, né, cara? que Outra coisa doideira. que entra aí para essa categoria meio estranha, meio shade, é que o pessoal lá do Ordinals, o criador, ele propôs uma mudança na numeração dos NFTs que foram criados na rede BTC. Então, cerca de 1% dos NFTs vão ser impactados, né? E segundo ele, essa numeração estava uma bagunça, né? E a comunidade também indignada por causa disso, né? Porque imagina, você comprou um NFT porque você queria determinada configuração do negócio e, enfim, essa Uhum. configuração vai ser mudada, modificada, né? A gente sempre fala que em blockchain imutabilidade é uma característica muito importante, mas nesse caso aí dos ordinals, pode ser que a gente tenha aí, enfim, uma mudança que a comunidade, enfim, não gostaria que acontecesse, Luizão. Deve ser diferente no mundo dos NFTs, né? Mas eu acho que tem um pouco dos mesmas necessidades assim para o produto NFT, né? Que o Sim, fato de ser um produto na blockchain, ele precisa permanecer imutável, né? Mas a gente vai sim, vendo aí mais uma das coisas aí sobre estar na fronteira de uma coisa tão recente, tão inovadora, né? sim, cara. E eu tenho aqui um pouquinho de macro para trazer para a galera hoje também, né? Lá nos Estados Unidos a gente teve, enfim, a divulgação desse dado, né? Que a gente tem mais de 4,1 milhões de horas de trabalho perdidas para as greves que estão acontecendo lá, né? Então, o pessoal tem reclamado muito em relação à ganância, né? Teve greve também lá do sindicato de roteiristas, né? Teve greve da UBS, então estão reclamando bastante sobre desigualdade e tudo mais. E o que me parece, Luizão, que a causa raiz disso daí é realmente a inflação, né? Eu acho que os americanos não estavam acostumados a ver uma inflação tão alta como que aconteceu recentemente, né? E acaba que como funciona isso do ponto de vista do empregador, né? Normalmente o empregador ele tenta manter o preço do produto dele baixo, né? Na verdade ele não vai subir, vamos dizer, o produto dele para adequar o salário do funcionário. Normalmente acontece mesmo essa pressão dos funcionários para que os salários aumentem. E a gente está vendo isso acontecer lá. E o que é uma coisa muito relevante, porque pode levar, inclusive, a uma crise ainda maior lá dentro dos Estados Unidos, dentro da economia americana, o que pode, inclusive, impactar nas previsões que a gente comentou no trilho passado aí, sobre as taxas de juros, né? O pessoal está prevendo um aumento aí para novembro, mas a gente está vendo as tensões lá dentro dos Estados Unidos aumentarem, inclusive com essa greve aí das montadoras que está bastante grande lá, com cerca de 13 mil trabalhadores parados. Que doideira, cara. E é muito louco perceber como isso pode impactar a economia como um todo, né? Enfim, é um assunto que facilmente levaria um trilho aí de 1 hora para a gente conversar sobre isso. Mas eu acho que a gente mantendo aqui o foco no impacto econômico que isso pode causar e ainda mais no mercado de risco como o de cripto, é importante a gente ficar de olho aí, com certeza, né? E aí, Sim. continuando, né, falando um pouquinho aí continuando falando sobre os Estados Unidos, teve o evento da Apple uma semaninha, um pouco mais de uma semana atrás, no dia 12, e eu achei muito interessante trazer essa coisa específica, porque a Apple lançou o primeiro produto que é neutro em carbono, né, então a pegada de carbono é zero, isso significa que tá sendo totalmente fabricado utilizando energia limpa, só que eu achei intrigante a forma que eles prepararam um terreno para poder falar sobre isso. Eles literalmente trouxeram a personificação da mãe natureza, como se ela tivesse ali, sabe, exigindo um relatório sobre essa questão da sustentabilidade. E era um momento na qual todos os executivos estavam ali sentados na mesa prestando contas para a mãe natureza sobre a questão né, o que eles estão fazendo para melhorar o planeta.
Eu achei isso, cara, intrigante demais, assim, uma coisa que gera um certo desconforto, mas ao mesmo tempo é cômico. Eu não sei, eu queria trazer isso para explicar, assim, foi uma coisa esquisita, mas ao mesmo tempo foi meio engraçadinho, deveria ser assim, é meio estranho, porque foi, sei lá, 15 minutos desse momento no lançamento, a Apple lançou o iPhone 15, lançou o Apple Watch, lançou o novo AirPods, que praticamente mudou ali o USB-C agora, por pressão governamental, inclusive, mas a Apple sabe fazer esse xalali, xalalá da Apple, né? E trouxe ali uma sucessão de porquês da Apple está ajudando na pauta da sustentabilidade, blá, 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 e o quão isso, né, resulta em coisas melhores para a mãe natureza. Eu achei isso intrigante num quesito de futuros, né? Mas também falando aí de tecnologia e o como a gente está se importando com esses futuros e com o futuro maior, né, do nosso planeta, Terra e tudo mais, e a forma que as empresas se portam sobre esse assunto. E eu acho que isso deixou muito claro a forma que a Apple quer se portar sobre isso, mas também fica aí um belo um ganho assim, no universo da tecnologia, né, um produto, uma empresa tão expressiva sendo 100% carbon neutral, né? É bem legal isso acontecer. É uma notícia muito legal, Luizão. Realmente, Sim. muitas vezes não é o que você fala, né? É o como, né? Exato, exatamente. A Apple sabe bem fazer isso. Exatamente. Irado. Pô, tamo aí. Finalizamos então esse trilho de Show. hoje. E, pessoal, a gente se vê na próxima então. Tamo junto, galera. Valeu. Um abraço. Abraço.